Prólogo. Diagnóstico de câncer não é atestado de óbito. Foi a minha resposta diante das evidências que apresentaram-se naquele mês de dezembro, para uma esposa apavorada que havia perdido o pai, 5 anos antes, para o câncer de intestino depois de 2 anos de luta contra esta criação demoníaca. E assim começou a nossa trajetória de fé. Capítulo 1. A difícil descoberta de um carcinoma. Sintomas variados e confusos para uma mulher de 52 anos, com diagnóstico de fibromialgia, na fase da menopausa e ainda alérgica ao leite e ao alho. Há 1 ano, envolta em inchaços sem causa aparente com dores diversas, especialmente na região do abdômen. Às vezes, eram os pés inchados, outras vezes, o rosto, que ao cabo de alguns dias ou semanas parecia voltar ao normal, após a ingestão de chás e complexos vitamínicos. Como toda mulher, ela era vaidosa, portanto eu evitava falar algo que a desagradasse, apesar de notar que seu corpo estava em transformação. Pensei, a fase da menopausa é realmente difícil para a mulher, eu devo dar-lhe todo o apoio. Em 2022, começaram a surgir dores inexplicáveis e o corpo inchava, especialmente o abdômen. Seria menopausa? Fibromialgia? Vesícula? Rim? Tomava remédios para dores, aliviava e logo voltavam. Como eu ia dizer que ela estava inchada sem ofendê-la? Eu esperava que ela notasse. De vez em quando ela perguntava e com jeitinho eu dizia que parecia um pouco inchada sim. Como pedagoga, há 35 anos, havia incorporado aquele jeito infantil de tratar a vida, apesar de tão preocupada com todos ao redor. Era comum, antes de dormir, ela dizer que estava preocupada com fulano ou fulana, e eu só queria dormir, mas me esforçava para ouvi-la. No passado, desde a infância, ela ria com pouco, feito as tantas crianças e jovens adultos que ela ensinou a ler e escrever. Entretanto, o sorriso contagiante já não era o mesmo, esforçava-se para transmitir alegria e ainda sofreu um acidente em 2020. A SUV que dirigia travou a direção numa curva, subiu a encosta da estrada e capotou na pista contrária, lateralizado. Ela havia saído de casa às 5h50, o telefone tocou às 6h30, dei um pulo e logo atendi, era ela. Alô? Alô? E do outro lado eu ouvia, me ajuda moço, liga para o meu marido, me ajuda. Depois, eu constatei que naquele ponto da estrada não tinha sinal de celular, muito menos internet. Me bateu 3 segundos de desespero, não sabia o que fazer, pois eu só tinha um Opala que foi do pai dela, a relíquia. Depois de 7 anos parado, havia muito a fazer para andar numa estrada. Era só o que eu tinha, entrei e saí do jeito que pude, cuidando para não me perder numa curva, por conta do pouco freio. Calculei 40 minutos até o local e assim que cheguei o SAMU havia acabado de encostar e eu disse, estou aqui meu bem, estou com você, sai devagar, você consegue. Sim, 40 minutos dentro do carro com o corpo no asfalto, vidro do motorista quebrado, numa manhã chuvosa, aguardando socorro e o resultado foi um cotovelo fraturado. Por um milagre, nada mais, porém foram 3 meses para recuperar os movimentos. Eu dizia que estávamos em lua de mel novamente, porque eu cuidava dela para tudo, até banho. Em março de 2021 pegamos Covid, época que o hospital de nossa cidade fechou as portas porque não queria ter contato com a doença. Ela ficou 7 dias sem dormir, e na cabeça passou a sentir estalos de curto-circuito. Quando finalmente encontrei um médico, ele receitou Rivotril, remédio controlado, sem nem vê-la pois os sintomas da Covid proibiam o contato. É claro que eu não disse que havia contraído Covid e que quase morri uma semana antes, mas tive o devido cuidado para evitar o contágio. Parei na primeira farmácia, comprei o frasco e ministrei 21 gotas, no carro mesmo, ela tomou e apagou 5 minutos depois. Ao chegar em casa, saiu do carro, deitou e dormiu até o dia seguinte. Estava se sentindo melhor.
Mas as sequelas ficaram: cansaço, lapsos de memória, confusão mental e dores pelo corpo. Quando surgiu a vacina, ela foi obrigada a tomar 2 doses e, apesar de minha insistência, ainda tomou uma terceira dose. Eu sempre dizia que não tinha paciência para doentes. Isso confundiu ela. Concluiu que eu detestava cuidar. Deixei de dizer que eu não gostava de pessoas que usavam a doença para obter vantagens, como folga no trabalho ou a atenção das pessoas. Talvez, por isso eu tenho a sensação de que ela escondia certos sintomas. Em outubro, as dores, o mau humor, as reclamações subiram de tom. No dia 30 de outubro, ela foi mesária do segundo turno das eleições de 2022, com bastante dificuldade, por causa das dores. No dia 31, resolvemos ir na emergência do hospital de Angelina. Lá, o médico de plantão fez uma ultrassonografia de abdômen, pois as dores intensas concentravam-se nessa região. O diagnóstico não foi conclusivo, apontou um pólipo vesicular e algo que ele não conseguiu identificar. Indicou uma ressonância magnética. Não havia tempo para mais investigações, pois o trabalho como assessora pedagógica, o assédio moral, o ódio das pessoas dentro daquela instituição, consumiam a mente e o corpo das pessoas. Faltar ao trabalho para ir ao médico era tido por muitas pessoas como desculpa. As dores passaram a aumentar de intensidade e duração. Na última semana de novembro, ela resolveu ir à emergência do hospital regional, que, segundo disseram, crise de vesícula seria operado imediatamente, ou seja, retiram a vesícula e seus problemas acabaram. Mas não foi bem isso que aconteceu. A médica que atendeu ela às 16 horas, solicitou uma tomografia de abdômen. 4 horas depois, outra médica plantonista dava o diagnóstico: câncer de fígado e de útero. Assim, sem meias palavras. Enquanto isso, no sítio onde morávamos a 90 quilômetros de distância deste hospital, as chuvas torrenciais haviam levado a ponte que dava acesso à estrada e fiquei ilhado. Os estragos nas estradas e nas regiões mais baixas foram enormes, mas sem uma morte. O desespero tomava conta de mim. Ela estava acompanhada do filho, bombeiro militar, que soube lidar muito bem com a situação. Mas eu não estava lá, como sempre estivera em todos os momentos difíceis. De lá, passaram em casa, ela pegou umas poucas roupas e foi para outro hospital para ser internada. Chegando nesse hospital, a médica disse que não era bem assim, era só uma tomografia e carecia de mais exames. Com certo alívio, voltou para a kitnet que morava de segunda a quinta. Na sexta-feira, eu sempre esperava ansiosamente sua chegada depois de dias conversando somente por mensagens e videochamadas. Entre mentes, eu no sítio estudando uma forma de atravessar o rio, antes bucólico, transformado em caudaloso. Somente 2 semanas depois fizeram uma pinguela e só depois surgiu um ponte provisória para a passagem de carros pequenos. Neste período, a solução era caminhar uns 1000 metros, entre morros, lama e uma plantação de chuchu até chegar na ponte mais próxima. Ela já apresentava muito cansaço para fazer este trajeto, mas não tínhamos outra solução. Em 9 de dezembro, depois de vários telefonemas, conseguimos um agendamento para a ressonância magnética que seria com contraste e sem anestesia, tudo o que ela não queria. 1 hora dentro de um tubo, sem se mexer, não sei como ela aguentou, eu não teria suportado e teria abortado o procedimento. Ela disse que a máscara para tapar os olhos e a presença do filho foram essenciais. Era para eu ficar com ela, mas não sei o que houve. Quando dei por mim, a ordem inverteu-se e fiquei do lado de fora aguardando a entrada. Alguns dias depois, saiu o resultado. Discreto líquido na pleura, uma massa de 3,8 centímetros no leito vesicular e uma massa no lado direito do útero. Os resultados do exame de sangue indicaram um CEA muito alto, 78, quando normal é no máximo 5. Sem dúvida, estávamos diante de uma situação complexa e importante. Voltamos ao médico quem havia solicitado a ressonância.
que leu rapidamente o laudo e imediatamente solicitou encaminhamento ao CEPOM, Centro de Estudos e Pesquisas Oncológicas, com urgência. No dia seguinte, fui até a Secretaria de Saúde de nossa cidade. E com a ajuda generosa da secretária em exercício conseguimos uma consulta no CEPOM para o dia 29 de dezembro de 2022 e outra consulta com o ginecologista para o dia 2 de janeiro de 2023. Também havia um pedido de um exame chamado ultrassonografia transvaginal que foi agendado para o dia 23 de dezembro de 2022. Enquanto íamos de um lado a outro em busca dos exames e consultas, eu como terapeuta holístico, com formação em medicina tradicional chinesa e crente nos milagres, agia diligentemente para aliviar o mal-estar e debelar a doença. A minha fé no meu trabalho mantinha-me firme na cura. Foram diversos trabalhos suprafísicos que trouxeram muitos resultados e parecia que o destino estava traçado. O exame de UTV, ultrassonografia transvaginal, ocorreu na data marcada, período da manhã, em uma clínica especializada. Estávamos apreensivos. Fiquei surpreso ao chegar na antessala e encontrar várias mulheres, diferentes idades, aguardando para serem atendidas, todas desacompanhadas. Onde estariam os companheiros destas mulheres? Não percebem a importância de estar junto de quem se ama? Ou não existiria um amor ou companheiro? Nunca saberei, mas vi na face de cada uma a dor da solidão, mesmo aquela que se enganava ao dizer que era um exame de rotina. Não existem exames de rotina. É o mesmo que dizer que aqueles convênios são planos de saúde. De fato, são planos de doença. Você tem o direito de escolher os melhores médicos e hospitais e ainda ter um quarto só para você, a depender da sua disposição financeira. Se fosse em um hotel na serra, na praia, ou num spa, eu aceitaria o termo plano de saúde. Ela foi chamada, fiquei na espera observando delicadamente cada mulher. Ali foi o meu primeiro contato com a solidão da pessoa doente. Saí para pegar uma água. Ao voltar, deparei com minha amada esposa com um olhar profundo em meus olhos a perguntar o que aconteceu. Fiquei sem entender aquela expressão. O exame não ocorreu? Algum engano? Perguntei. O que aconteceu? Ela respondeu. Não tem nada como assim? Nada, nada. Não tem câncer, é um mioma. Sentei-me e pensei, foi um engano ou um milagre aconteceu? Voltamos para casa conversando sobre o resultado num misto de alegria, credulidade e confusão, tentando entender como a cura ocorreu. Se antes eram 2 tumores, metade deixou de existir. No CEPOM, dia 29 de dezembro de 2022, fomos atendidos pela equipe cirúrgica, em um encaixe que eles chamam de reserva técnica. A médica residente da equipe tranquilizou-nos, dizendo que somente com a biópsia seria possível dizer o que estava de fato acontecendo. E saímos de lá com 3 caixas de comprimidos de 10 miligramas de morfina. Aquilo me preocupou, morfina é para pacientes oncológicos graves, pensei. Nem o pai dela havia recebido esta medicação em quase 2 anos de quimioterapia e muitas dores. Do consultório, voltamos ao setor de agendamento e ela foi formalmente aceita como cliente do CEPOM, mesmo sem a biópsia. O resultado da ressonância e do CIA foram conclusivos. Dia 23 de fevereiro de 2023, foi agendado o retorno com o cirurgião que sairia de férias no dia seguinte e emendaria com uma licença. E o oncologista, das antigas, CRM pouco maior que 3.000, foi agendado para o dia 30 de janeiro de 2023 para dar tempo de ter o resultado da biópsia. Entramos na fila de espera para realizar a biópsia, que era feito apenas uma vez por semana em somente 4 pacientes. Eu me tranquilizei pois sabia que a partir daquele dia 29 de dezembro de 2022, onde levaria minha amada esposa em uma emergência. E foram muitas emergências. Inicialmente, eu conseguia tirar as dores dela, com a mão, pois como terapeuta holístico, eu tinha habilidades que me davam acesso ao único e verdadeiro poder que um humano pode ter, o poder da cura.
Entretanto, esse poder não mais encontrava ressonância e iniciamos a administração da morfina de 4 em 4 horas, em caso de dor. Me impressionava a resiliência dela. Ia dormir com dores, acordava com as dores, passava o dia com as dores, suportando calada. Eu passava todas as horas com ela. Desde dezembro, eu havia abandonado a obra que estava em andamento, iniciada em 8 de setembro de 2021, uma pirâmide de madeira de 144 metros quadrados, sendo construída literalmente sozinho. Não tinha ajudantes e tudo feito com a força de meu corpo e espírito. Haviam cavalos para tratar, cerca para consertar, manutenções que todo sítio exige todos os dias, mas eu não tinha mais condições. Todo o meu tempo e minha energia foram direcionados para ela, que tinha em mim a fortaleza para enfrentar as trevas que esta doença nos precipita. Comer era outro problema. Por mais que ela tentasse, as dores aumentavam, assim que engolia a primeira porção, mas ela não emagrecia, ao contrário, andava inchada. Eu não forçava ela a comer, pois tenho esta postura de paizão que compreende as dificuldades do filho. E eu via que ela tentava e não conseguia. Eu passava horas em frente a ela, observando suas reações para compreender o tamanho da dor, uma vez que ela não expressava em palavras. Um dia, ela cochilou sentada, algo que eu já estava acostumado, e ao acordar por causa das dores, me viu exatamente na mesma posição ao cochilar e reclamou: "Você só fica aí me olhando." Eu sorri e compreendi que as dores estavam muito fortes. Sair de perto dela tornou-se um suplício para ambos. Eu queria fazer algo, como lavar o carro para dispersar os pensamentos, ou fazer uma lenha, mas ela podia precisar de algo e eu não estaria lá para atendê-la. Uma vez, fui tratar os cavalos e ela passou mal, quase desmaiou. Reclamou muito que eu não estava junto dela, dizendo que os cavalos eram mais importantes que ela. A situação só estava piorando. Certo dia, desci para tratar os cavalos, tarefa executada 2 vezes todos os dias, e encontrei o Argo, um belo cavalo da raça crioulo de 5 anos de idade, que apesar do porte, comportamento medroso, deitado, pensei vai chover. Fui chegando perto e ele não se levantou, estranhei, cheguei mais perto e vi em seus olhos algo estranho. Fiz ele levantar, soltei-o da corda e logo foi ao encontro da Mora, uma égua de 20 anos de idade sem raça definida, que havia passado a vida puxando carroça e depois fora abandonada. Ao lado dela, jogou-se ao chão, estava com cólicas. Não bastava a minha amada exigindo cuidados, aquele cavalo pedia ajuda. Levei-o ao estábulo, as dores não passavam, eu sem saber o que fazer, fiz uma benzedura, a primeira vez que iniciei essa prática. Logo depois, ele levantou-se e deitou-se novamente aos meus pés. Naquele momento, compreendi que não importa o tamanho do bicho, mas o tamanho da dor. Um cavalo de quase 500 quilogramas olhava para mim, implorando por ajuda e milagrosamente as dores foram cessando e ao cabo de 1 hora, ele voltou a comer. E como sempre digo, bicho e criança quando param de comer, é problema. Quando voltei, minha amada esposa disse que havia orado para São Francisco e que ele havia respondido aos pedidos de ajuda. Quem duvida? Ela tinha um poder de cura com os animais e as plantas, que sempre me impressionou. Capítulo 2. A pessoa cuidadora e a pessoa doente.